Saúdo a todos aqui presentes, uma alegria poder estar participando e partilhando com vocês. Saúdo aos participantes das comunidades de Vieiras, São Pedro, Guaraúna dos Borges, Encruzilhada, Pinheiral de Cima. Saúdo também a todas as pessoas que aqui estão e não fazem parte de alguma dessas comunidades. Saúdo aos ouvintes e aos que acompanham através dos meios de comunicação que a paróquia disponibiliza para que acessem. Saúdo também aqui meu colega diácono Gilson, a todas as pessoas, diáconos e aos nossos padres, que também com certeza nos acompanham através dos meios de comunicação, aí da onde eles estejam. Muito bem. Coube ao diácono Miguel a missão de partilhar um pouquinho sobre a liturgia de hoje, falar um pouco também sobre Nossa Senhora. Espero não me prolongar muito, mas espero sim, com certeza, tocar ao coração de cada um de vocês que aqui está e que acompanham pelos meios de comunicação. Então foi-nos proposto um tema para a celebração do dia de hoje. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E após ter acolhido a todos, também gostaria de citar que nós iniciamos ontem, um tempo novo na liturgia. Todos nós já ouvimos falar por aí, tomara que acabe logo esse ano, pois o ano litúrgico já terminou. Começamos ontem um novo ano litúrgico. O cronológico, 30 dias, já terminamos também. E claro, esperamos, todos nós, que seja muito melhor do que esse. Não que esse não tenha sido bom. Cada um com seus problemas, as dificuldades, mas superando, em oração e superando. Então o tema da liturgia proposta para hoje, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Vamos falar um pouquinho sobre a liturgia das leituras e também um pouquinho sobre Nossa Senhora, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Enfim, aqui temos, cada comunidade trouxe a sua padroeira. Temos Nossa Senhora Aparecida, tivemos durante a semana passada o dia consagrado a Nossa Senhora das Graças e tantos outros, mas é uma a Nossa Senhora, é única a Nossa Senhora, e temos muito que falar dela. Se a terra onde Jesus nasceu, nós a chamamos de Terra Santa, o que falar de quem gerou Jesus Cristo? Temos muito para que falar. Mas eu inicio essa pregação, depois encerramos falando de Nossa Senhora e com um canto bem popular, bem conhecido de todos. Inicio falando sobre o Evangelho. Lembro assim, bem plenamente, enquanto estudava na escola, nós tínhamos lá aula de Sagradas Escrituras. E um dia um professor que nos ensinava Sagradas Escrituras, um profundo conhecedor da Bíblia, profundo mesmo, conhecia muito. Está aqui meus colegas que estudaram junto, talvez o Gilson não junto, mas teve aula com ele também, Padre Alceu. E um dia que nós estávamos tendo aula com ele, ele leu este trecho. Cada final de semana nós estudávamos alguns trechos, e eu lembro perfeitamente quando ele leu o trecho inicial do Evangelho de hoje, que diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Ele parou e ficou assim em silêncio na sala de aula. Nenhum de nós falou nada. Ele ficou assim uns 10 segundos, mas ele falava muito, então a gente achou muito estranho. E daí depois ele falou: nunca se esqueçam desse trecho, memorizem esse trecho, nunca se esqueçam. Podem até esquecer algumas outras passagens, mas esta não.
E ele falou assim em particular, porque ele conhecia muito as Sagradas Escrituras, então ele falou, tocou para mim, porque em outro trecho diz assim, a quem muito for dado, muito será cobrado. E ele tinha muito conhecimento e tem muito conhecimento das Sagradas Escrituras. Você poderia pedir para ele, onde que se encontra tal parábola, ele dizia, tal capítulo, tal versículo, tal evangelista, e tal evangelista narra assim. Daí, por que eu conto isso para vocês? Porque aqui nós precisávamos separar as ovelhas dos cabritos. Dizia assim também, ele gostava de falar assim para nós. Nós precisamos separar as ovelhas dos cabritos. Quem eram os inteligentes, os sábios e inteligentes daquela época? E quem eram os pequeninos? Precisamos entender um pouco, saber quem eram esses, para poder... Jesus, quando diz que se revela aos simples e pequenos, são pessoas que não tinham acesso a grandes conhecimentos daquela época. E os sábios e inteligentes eram os mestres da lei, escribas e sacerdotes. Por isso que quando Jesus falava, muitas vezes, e se revelou aos pequenos, porque esses sábios inteligentes que ele cita, mestres da lei, escribas, não tinham tempo para ouvir Jesus. Tinham as suas ocupações, muitas ocupações, nem davam bola para Jesus Cristo. Quem dava bola, quem dava atenção, e por isso que em muitas outras passagens, ele conta-nos muitas parábolas, e eu digo assim, nós somos privilegiados aqui de Palmeira, porque quantas parábolas ligadas à agricultura, e aquele povo, então fica mais fácil de nós entender, porque remete ao que nós trabalhamos, ou temos ligação. Quem não trabalha na agricultura, de repente tem um parente lá no interior, conhece como é que funciona a lida da terra. Essas pessoas humildes, de pouco conhecimento daquele tempo, é que sentavam ao lado de Jesus, na praia, no deserto, na montanha, ouvindo os seus ensinamentos. Por isso esse trecho vem, porque ele revela aos pequeninos, não que os sábios inteligentes ele não revelasse, é que eles não tinham tempo, eles não davam atenção. Jesus, não davam bola. E essas pessoas simples e humildes precisavam, ouviam de coração aberto essas explicações. E daí entendiam, porque davam atenção. Seria a mesma coisa hoje? Se nós trouxéssemos essa situação para a nossa realidade. Eu também queria perguntar que vocês saíssem daqui levando reflexões para vossas casas. Não ficasse só aqui nesse momento. E você hoje, em qual desses grupos de pessoas você se encontra? Com qual você se encontraria melhor? Com esses sábios, inteligentes, que acham que conhecem tudo, que de repente não têm um tempo? Mas eu acredito que todos vocês que estão aqui, pessoas simples, estão aqui porque acreditam, se encaixariam com certeza, mas fica a reflexão, vale a pena a gente se colocar na situação para entender. Pergunto também se existe alguma semelhança entre os sábios e inteligentes daquela época e os pequeninos, com os dias atuais em quais nós vivemos hoje. Sim, sem dúvida nenhuma, mas faça você a sua reflexão, até porque eu não posso me prolongar muito. Quem tem tempo de ouvir os ensinamentos de Jesus nos dias atuais? Você tem tempo? Quanto tempo você tem dedicado? Emendo a minha reflexão, Papa Francisco, muito sabiamente, nós ouvimos falar hoje na primeira leitura sobre ovelhas e lobos todos juntos. Ele já disse isso há muito tempo para nós, principalmente para nós que estamos à frente da igreja e que temos que dar um exemplo. E vocês todos conhecem aqui, eu acho muito interessante você
falar assim de coisas atuais que nós conhecemos. Tem muitos criadores de ovelhas, cabritos, até gado aqui na cidade. Vocês já notaram assim, às vezes lá no sítio o cara tem 50 ovelhas, todas elas têm filhotinhos, você olha assim, tudo igual, não distingue. E na hora de mamar, de amamentar, cada uma acha a sua mãe. Para nós é tudo parecido, é tudo igual. Mas elas acham pelo cheiro. Elas conhecem a mãe pelo cheiro. Papa Francisco nos pede isso para nós que estamos à frente da igreja. As ovelhas de vocês precisam conhecê-los pelo cheiro. Precisam ser atraídos, precisam saber. Isso é um exemplo, né, para que vocês possam entender. Assim como aquelas ovelhinhas vão atrás da sua mãe para se alimentar, pelo cheiro, são todas iguais, mas cada um conhece a sua mãe bem certinho. Eu acredito que cada um de nós, aí eu não falo nem vocês, cada um de nós deve conhecer e conhecer muito bem a nossa mãe. E deve de se aproximar para se alimentar através da oração e assim estar no seguimento de Jesus. Nós vimos isso, falar sobre os bichos, que devem estar todos juntos ali na primeira leitura. Então por isso eu queria citar a vocês esse exemplo. Exemplo de Maria, nosso grande modelo de igreja. Se nós temos que pegar alguém para servir de exemplo, de modelo de igreja para nós, e ainda mais nos tempos atuais, em tempos que de repente ficamos até privados de vir aqui, nos encontrarmos juntos em igreja. Claro que vocês sabem que cada um de nós é um pedacinho da igreja, nós somos a igreja, mas nós sentimos a falta de nos encontrarmos, todos nós sentimos. Assim como sentimos saudade da nossa mãe materna, quando demoramos de ver, sentimos saudade da nossa mãe espiritual, Nossa Senhora. Assim também, nós sentimos a falta de nos encontrarmos em comunidade, de rezarmos juntos, de enchermos essa igreja, para assim celebrarmos. Mas é em Nossa Senhora que nós encontramos o grande e maior exemplo de igreja doméstica, o grande e maior exemplo de humildade. Aí peguei um trechinho que não estava na liturgia de hoje, mas que nos remete muito a Nossa Senhora e que vai ajudar na reflexão. Alegra-te. Por que peguei esse trechinho? Porque foi a primeira coisa que Maria ouviu de Deus, ouviu do anjo. Alegra-te. Como que está você, meu irmão, minha irmã? Como está o teu ânimo? Após as igrejas voltarem a se encher. Alegra-te. Esta também é a primeira coisa que devemos ouvir de Deus. Alegra. Porque sem alegria a vida se torna mais difícil e mais dura, não é verdade? Temos aqui o Júnior, não é porque é meu amigo, mas uma pessoa que transmite alegria. Ao encontrar, já vem transmitindo alegria. Claro que é um dom dele, não é comum em todos nós. Mas se você conseguir, pelo menos manter a cabeça erguida, por maior que seja o teu problema, por maior que seja a tua dificuldade, e eu encontrar alguém cumprimentar, demonstrar alegria, porque nós não sabemos o problema que está do outro lado, a pessoa que nós encontramos. Às vezes nós não conhecemos nem mesmo os nossos problemas, que dirá o do outro. Mas isso, ao nós transmitirmos essa alegria, que o anjo saudou Nossa Senhora, pedindo para que ela se alegrasse, nós estaremos transmitindo também, assim, uma resposta, dizer, o Senhor está contigo, não tenhas medo. Problemas, dificuldades, são palavras de que o anjo usou para com Nossa Senhora, mas de repente pode estar usando com você, meu irmão. Eu não sei, mas Jesus sabe o teu problema, sabe a tua dificuldade, e se você pedir por intermédio de Nossa Senhora, as graças chegam, com certeza chegarão, muitas chegarão,
Mas você precisa ter coragem. Precisa abrir teu coração, se colocar na presença dela e pedir. Pedir sempre, através da oração, através da participação, através da partilha. Já encerrando a nossa reflexão, para não se prolongar muito, cito mais um trecho muito marcante de Nossa Senhora, que não está na liturgia de hoje, mas que nós não devemos nos esquecer nunca. Quando lá na festa de casamento, o vinho veio a faltar, e os que estavam servindo não sabiam o que fazer, e Nossa Senhora disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Então pensemos nós também, reflitamos também, diante das nossas dificuldades, muitas coisas nos faltam, e muitas coisas vão nos faltar, mas façamos como Nossa Senhora. Confiemos nela, acreditemos no que ela disse, e nunca esqueçamos desta frase: fazei tudo o que Ele vos disser.